Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui mais um Fala Pouco podcast. Eu sou Léo Abrantes Eu sou Humberto Petrilli. E eu sou o Rinaldo Pedrosa. e, bom, continuando aqui o nosso podcast semanal, e nesse episódio aqui a gente vai falar um pouco sobre China, esse país maravilhoso que é a China, que tantas pessoas adoram e tantas pessoas odeiam. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre a China como um todo também, mas também a gente vai falar sobre a sensação que a gente tem aqui do porquê a China é tão odiada. A China tem muitas pessoas que falam sobre a China, muitas pessoas que não gostam da maneira que a China se posiciona no mundo, do jeito que ela faz comércio, como que ela trata a sociedade e tudo mais. E hoje a gente vai comentar também o porquê as pessoas odeiam a China e porque assim o mundo fica muitas vezes odiando a China e agora que o coronavírus apareceu também é um outro fator. Então a gente vai comentar sobre isso nesse episódio aqui, que é de número o quê? 43. Isso, 43. E, bom, se você não conhece a gente é o Fala Pouco, a gente é um canal no YouTube, a gente faz podcasts semanais sobre vários temas. Se você tiver no YouTube, tá passando um monte de card aí sobre os vídeos e tudo mais, a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre cinema, a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre muitas coisas, muitos temas pertinentes da nossa sociedade. A gente também tem um Instagram, que é o Fala Pouco, fala.pouco. Lá a gente foca mais em cinema, a gente faz crítica, a gente faz indicações, a gente faz perfis, a gente faz artigos, a gente faz IGTV. E os IGTVs também estão no YouTube, se você quiser ver. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixe de seguir o Spotify, conferir os nossos outros conteúdos, como no YouTube, como no Instagram. Dá essa força aí pra gente, que a gente está querendo conquistar o mundo, meu. O Whindersson que se segure. Esse Whindersson aí, viu? Hum, Cuidado. Coitado. E sim, então, aí vai ser a introdução. Tem que até mandar o arquivo da introdução para o Humberto. Pra, né? ah, tá, ele vai Ó, editar. né? Vamos lá. Quem começa aí, Humberto? Começou. Você que é Bom, eu chinês. acho que. Eu acho que assim, eu que sou chinês, né? Bom, assim, eu particularmente. Segundo o Jairo, sim. Eu acho que é muito fácil, vamos dizer assim, odiar a China, principalmente quando a gente coloca numa perspectiva atual do mundo atual, não só atual, mas desde que a China começou com as revoluções, né, dela, de realmente se tornar definitivamente comunista, né, com a Revolução Chinesa do Mao Tse-tung, né, isso já começou a criar um ar, mundialmente falando, de guerra contra a China, ideológica e política, porque os Estados Unidos e a maioria das potências já estavam entrando nessa onda capitalista, uma onda mais liberal, e a China vindo com esse lance comunista, justamente por ela ser um país tão grande, isso já entra de uma maneira diferente quando a gente coloca, quando a gente expõe essas ideias. Um cara chamado Deng Xiaoping, que foi o cara que entrou na China em 1978, depois do governo de Mao Tse-tung, que foi definitivamente a Revolução Chinesa, ele chegou com um governo falando assim: não interessa se não interessa se o gato é branco ou preto, o que importa é que ele mate o rato. Isso é uma frase que define muito bem a China e a ideia do governo chinês. Independente de como ele está acontecendo, não importa, desde que traga lucro, desde que seja benéfico. E a China, querendo ou não, ela cresceu muito. Ela teve um boom econômico absurdo depois da década de 78, que foi quando começaram a abrir um pouco mais as liberdades econômicas, né, justamente do país. Começaram a entrar em outras empresas privadas, começou a abrir, mas sempre com o governo chinês sendo muito autoritário e detendo propriedade privada, detendo tudo, meio de imprensa. E isso foi cada vez mais se afrouxando até o cenário que a gente vive hoje, que é um país que se considera como comunista. O Partido Comunista é o partido que está lá na China, né? Faz mais de, sei lá, 75 anos, quase 70 anos que está o mesmo partido dominando a China, só que agora com muitos mais resquícios, né, capitalistas, justamente para ela conseguir se manter no jogo está acontecendo mundialmente. E bom, economicamente, politicamente e ideologicamente, a China é um país muito diferente, vamos dizer assim, dos demais, e principalmente porque ela aparece nos pontos de destaque econômicos sendo um país que se intitula como comunista. Então, assim, já daí a gente já começa a olhar para a China como um bagulho estranho. Tipo assim, como assim? Como que um país comunista tá no top 5 potências mundiais, tá ligado? Isso é até um pouco incoerente se você para realmente para analisar.
Eu acho que Humberto abordou aí diversos temas, historicamente falando e socialmente falando da China. E se a gente trazer para esse ano, né? Se a gente for trazer a discussão para esse ano, tem uma coisa muito forte que é o do coronavírus. Com certeza. Que um dos primeiros casos do coronavírus foram no Oriente, mais especificamente lá na China, e não demorou muito para o próprio Donald Trump chamar de gripe chinesa, peste chinesa, esse tipo de coisa. E aí você cria um estigma muito grande dentro de uma população que já é muito estigmatizada, né? Porque é muito comum você ter preconceito com o diferente, né? Então, se você for ver religiosamente e socialmente falando, e a China, né, com o Oriente como um todo, tem suas peculiaridades com relação ao Ocidente. Eles têm religiões diferentes lá, costumes diferentes, alimentações diferentes. Então você tem todo um preconceito, você cria já todo um pré-conceito, né, no verdadeiro sentido da palavra, com esse povo. E aí esse preconceito sendo alimentado por líderes de nações, principalmente uma nação como os Estados Unidos, você acaba criando, aumentando ainda mais, assim como eu já falei, o estigma dessa população. Então, imagina você que é um chinês, você espirrar na rua esse ano, meu amigo, vai olhar umas 15 pessoas torto para você porque você está espirrando, achando que Humberto, de fato você você é responsável por estar espalhando o coronavírus, sabe? Então, é muito complicado isso. cara, a situação da China, ela piorou esse ano. Acho que, tipo, muitas pessoas já tinham um preconceito, assim, bem grande com os chineses e tudo mais. Mas esse ano foi ainda pior por conta do coronavírus, né? Mas eu sinto que esse ódio também tem relação com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos e a China, nesses últimos anos, estão competindo para ver quem que é a melhor nação, quem que tem as melhores tecnologias, quem tem os melhores serviços e tudo mais, quem tem o melhor governo, melhor economia e tudo mais. E como a gente, principalmente aqui no Brasil, temos uma visão muito americana da situação, porque a gente está aqui perto dos Estados Unidos, eles estão aqui em cima, e, e também a China está muito longe, é uma cultura diferente, a gente não entende tão bem, porque acho que é até natural, porque a gente tem uma ligação bem distante da China, a gente tem uma ligação um tanto quanto boa com o Japão, mas nem tanto quanto a China. Então, eu acho que tem muito preconceito e muita ignorância nossa também. Aí é por isso que a gente compra, às vezes, o discurso americano, que o que é basicamente? Ah, é o fantasma comunista, igual aconteceu o golpe militar aqui. É tudo por questão de medo do comunismo aparecer. E esse medo do comunismo também tá ligado a diversos fatores, um deles é a própria ignorância e falta de conhecimento sobre o assunto, mas também é muito sobre o próprio Estados Unidos, que tentam, de certa maneira, destabilizar a imagem da China e tenta buscar maneiras diferentes para controlar o próprio poder. Então, quando eles desestabilizam a China, quando eles falam mal da China, ou, por exemplo, eles falam que a China, apontando os lados negativos, isso desestabiliza a China, isso mostra os lados negativos da China. E querendo ou não, toda essa ascensão da China é recente, porque, cara, eu não sei vocês, mas a visão de chinês que todo mundo tinha, vamos supor, 10 anos atrás, que era basicamente vendedor de pastel na feira, cara que faz camelô, ainda hoje tem isso, cara que faz camelô, e cara assim, tipo, que faz tênis da Nike, esse tipo de coisa, né? Mano, Como se fossem Recife é o que escravos. mais tem avenidas e avenidas no centro de Recife só com lojas de chinês, tá ligado? É até É, estigmatizado isso aqui. então, é muito estigmatizado. Só que a realidade da China mudou, a realidade do mundo inteiro mudou, principalmente a da China. Então, a gente ainda está meio preso a certos preconceitos e certos estigmas sociais que a gente não esperava. Por exemplo, o meu pai ele tem um celular Xiaomi. Então, por exemplo, ele é da China. Xiaomi é uma empresa chinesa. E quando eu falei, pô, esse celular vem da China, a primeira coisa que eles pensaram foi tipo, nossa, é da China, então deve ser falso, coisa assim. O que é totalmente diferente, entendeu? Porque hoje a China já investiu muito em tecnologia, eles têm um mercado consumidor extraordinariamente grande e forte em todo o mundo, então é um poderio muito grande. Isso afronta os Estados Unidos, que afronta as principais estruturas de todo o mundo capitalista, e isso faz com que se repercuta muitas fake news, muitas informações falsas, muitas
muitos ideais assim errados sobre a China. E isso tem tudo a ver com os Estados Unidos também. Acho que faz parte da guerra entre eles. Tá, parece um pouco mais uma guerra fria, mas não tão forte quanto era antes. Justamente, essa guerra ideológica para ver qual que é o regime político que vai ser melhor, né, que vai funcionar mais, vamos dizer assim, já é uma coisa muito antiga. A China, quando ela começou, vamos dizer assim, a abrir as suas fronteiras, né, para empresas privadas, começou a deixar. Inclusive, a China ela é muito bizarro, por causa que ela é a favor agora das empresas privadas, ela deixa empresas privadas entrarem lá, ela deixa empresas privadas fazerem as coisas lá, só que ela sempre o governo chinês sempre tem que estar com a mão, sabe? Tipo assim, eu deixo você fazer o que você quiser aqui, desde que você seja submisso ao governo chinês. Sim. E isso é um bagulho muito bizarro. Ainda mais quando a gente pensa que, assim, a China com esse jogo, vamos dizer assim, um jogo bem diferente, socialmente, culturalmente falando, desse lance do consumismo, né? O American Way of Life é um bagulho totalmente diferente da China. E a galera aqui da América Latina e da América no geral, e até um pouco da Europa, né? Já foi muito contaminado, entre aspas, assim, não que seja uma coisa negativa, estritamente negativa, mas também já pegou muito desse estilo americano de se viver, de consumir, de comprar e etc. E a China, ela também começou a fazer isso e ela se tornou líder de tecnologia mundial. Ela é eu acho que a Xiaomi é um dos poucos que realmente consegue bater de frente real com a Apple, porque ela faz um produto tão bom quanto, só que por, sei lá, 1/3 do preço, sabe? É um bagulho muito absurdo. A Lenovo é a maior empresa de venda de computadores chinesa também, de tecnológicos do mundo. Além disso, a China também. A Huawei também é muito grande. Exatamente, a Huawei, que é a líder de tecnologia 5G do mundo, também é da China. A China ela é a pioneira aí das líderes de tecnologia 5G. Então, assim, esse lance da gente olhar para o chinês e falar, porra, mano, o chinês é tudo faz coisas falsificadas, os caras vêm pro Brasil aqui só para ficar vendendo pastel, lá deve ser foda. É uma realidade, mas também não é estritamente isso. Tem muitos lugares da China que têm índices de desenvolvimento humano muito melhores do que diversos países, inclusive europeus, tá ligado? Tipo assim, a China, hoje em dia, ela já é uma potência mundial muito diferente. Apesar de que, assim, a gente sempre tem que lembrar que grande parte da população mundial tá dentro desse país. Então, assim, para você gerir todo esse tipo de gente, deve ser um bagulho muito foda. Mas, assim, a saúde pública dos caras é muito parecida com o sistema do SUS, que acontece aqui no Brasil. É uma saúde pública, só que, assim, é muito diferente, porque lá, quando teve o lance do coronavírus, o governo chinês, que é um governo comunista, ele tinha, comunista assim, sempre entre aspas, né, para não vir ANCAP xingar nós aqui nos comentários, mas assim, o governo comunista deles tinha dinheiro suficiente, vamos dizer assim, para construir, para erguer o hospital do chão em um dia, tá ligado? Porque eles fizeram um sistema que, volto a dizer, que nem o próprio Deng Xiaoping, que foi o primeiro dos primeiros líderes, né, da Revolução Chinesa, dizia, não importa se o gato é preto ou é branco, independente da porra do gato, desde que ele mate o gato, desde que ele mate o rato, velho, tá suave. Essa ideia meio maquiavélica de governo da China tem dado muito certo, tanto, principalmente economicamente, né, com esse lance do coronavírus, que foi um bagulho que começou lá, foi uma coisa que começou neles, e eles praticamente se saíram por cima, né, vamos dizer assim, dessa pandemia, dessa quarentena, eles saíram como uma das maiores potências mundiais, ainda mais, até quase passaram os Estados Unidos, destabilizaram totalmente a economia dos caras, e hoje eles já estão voltando ao normal e voltando a exportar praticamente cerca de 60% das coisas que você tem em volta do seu quarto. São produtos isso é bizarro. Muito bizarro. E assim, é muito comum também, por exemplo, voltando a falar de Estados Unidos, né? O Trump recentemente conseguiu expulsar. Qual foi a empresa que ele expulsou? Foi a Huawei, não foi? Acusando de não foi o TikTok espionagem também? E de não sei o quê. Foi o TikTok. Mano, pra vocês terem noção como esse bagulho é bizarro, que Trump nos Estados Unidos falou isso, que lá nos Estados Unidos o TikTok era 14 anos, 13 anos, viu isso, essa reportagem, essas acusações do Trump, e ele tem medo do TikTok, tá ligado? Tipo, tem outra prima minha que tava usando o TikTok perto dele e falou, não use isso perto de mim não, que estão espionando, não sei o que, eu falei, meu Deus do céu. Você vê o nível, aonde chega o nível de alienação quanto a essas coisas, sabe? Tipo, você tem o líder de um país, que não é qualquer país, é os Estados Unidos, falando que tem uma empresa chinesa espionando você,
você não tá nem aí se é falso ou verdadeiro aquilo ali, você só acredita e foda-se, sabe? Acho que eu tô falando isso no caso do meu primo, né? Então, cara, porque é muito. Aumenta muito mais o estigma que tem contra os chineses. E os chineses hoje são o maior adversários economicamente falando dos Estados Unidos. Isso. E assim, para vocês terem noção, são adversários economicamente falando, mas onde você acha que é feito o iPhone? Na China. Todas a Apple tem empresas lá, tem os funcionários lá e faz tudo lá, porque lá a mão de obra é mais barata, é mais fácil você encontrar os produtos. Não, então, as peças vêm, são tudo chineses, tá ligado? E assim, são adversários econômicos, mas que as empresas americanas se aproveitam muito da China para criar seus produtos. É na China e em Taiwan. E outro fato também, por exemplo, a Xiaomi. Cara, eu tenho Xiaomi. E quando o Xiaomi, velho, ele é uma coisa muito mais barata e tecnologicamente falando, não deixa a desejar. E você olha assim e você fala, porra, como é que essa merda é tão barata, velho? Não entendo pelo fato de ser tão barato. Porque você assim, mas isso era porque muito também pelo receio que as pessoas tinham com aparelhos chineses. Que hoje, se você for ver, o Xiaomi não vai estar tão mais barato. Claro que não vai ser 12 mil reais o Xiaomi comparado ao iPhone novo, né? Mas o Xiaomi não vai estar tão mais barato comparado aos outros celulares, tipo o Samsung, por exemplo, pelo fato de que as pessoas perderam o medo, vamos dizer assim, de comprar produtos chineses. Chega um momento que o bolso fala mais alto e aí ou é o chinesinho, o Xing Ling Li, meu filho, ou não é nada. Você não vai ter dinheiro para comprar um iPhone de última geração. Então, antes de eu ter esse Xiaomi, eu não tinha tido nunca nenhum Xiaomi. E aí eu comprei, eu falei, caramba, eu tinha uma visão do Xiaomi que agora é totalmente diferente, sabe? É muito, muito estranho isso, né? E vocês tocaram também no ponto da economia, só para finalizar essa parte, que eu vejo a China, porque a China é assim, socialmente falando, eles são comunistas, mas economicamente falando, eles negociam com quem paga mais, meu amigo. A China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil também, inclusive. Então, se você tem uma crise econômica na China, afeta o mundo de uma maneira, porra, porque, como eu já tocou no assunto tecnologia, muitos produtos vêm de lá, tem muitas empresas que têm sedes lá. Então, se tem uma crise naquele país, afeta a economia global de um jeito que a dependência da economia global hoje da China é muito grande. Eu acho que só perde ou é pau a pau para os Estados Unidos, mas não tem nenhum país europeu que seja mais importante economicamente hoje para a roda da economia girar do que a China. Com certeza. Isso é bastante verdade também, porque a China não só tem uma potência muito grande em poder influenciar o mundo todo, como também eles têm uma potência grande em qualquer produto que tem na mídia. Então, por exemplo, o mercado consumidor interno da China é muito grande. Então, por exemplo, a China pode se privar de procurar investimentos de outros países, de outros continentes, que não precisa. Eles têm a própria economia que é bem local, é bem deles e consegue se sustentar também dessa maneira. Pô, a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, então naqueles 1 bilhão de pessoas consegue sair muito dinheiro. A China consegue lucrar bastante com a própria população. E também a China tem uma influência muito grande em qualquer outro produto. Uma coisa que aconteceu na NBA, na Liga de Basquete americana, que foi assim, eles foram fazer turnê na Índia, alguma coisa assim, fazer alguns jogos e tudo mais, porque para galgar público, para chamar mais pessoas para começar a acompanhar, consumir a liga. E tipo assim, um comissário do Houston Rockets, ele fez um comentário falando de Hong Kong, né? Porque na China, a China ela tem Hong Kong, tem Taiwan, tem todos esses países assim que muitas pessoas consideram realmente países independentes, mas na China eles são todos chineses. Então ele fez um comentário falando que como se fosse liberem a Hong Kong, né? E isso pega mal no país. Então isso já corta o investimento chinês. Então as pessoas
Então a própria NBA já ficou meio desesperada. A NBA perdeu um lucro absurdo por causa desse comentário sobre a China. Então a China, ela tem um impacto muito grande, né, nessas empresas, em qualquer outra empresa do mundo assim também, que ela queira investir, principalmente num produto que está tentando ser globalizado mundialmente. O futebol, você para pensar, ele sempre vai na China também, aqueles pré-temporadas, Sim. eles estão sempre indo na China, porque eles precisam do dinheiro chinês, porque é um público de 1 bilhão de pessoas e que tem um poder enorme no mercado. Então, isso também conta muito para as pessoas terem um pouco de raiva sobre a China. Então, por exemplo, se a China não gostar de alguma coisa, ela vai tirar o investimento. E esse E esse produto, investimento é importante pra caralho. exato, e se esse investimento sair, a própria empresa privada vai perder a liga, não importa se seja esporte ou outra coisa, vai Sim. perder uma proporção bem grande do lucro. Então, a China tem esse poder de desbalancear uma balança, e balança econômica, tanto de uma liga quanto de um país inteiro, que isso até pode ser chato, porque, querendo ou não, se a China cortar as relações com os Estados Unidos, isso vai acontecer um desequilíbrio enorme. Então, são momentos assim que fazem com que a pessoa, pô, a China tirou esse investimento, olha esse país aí e tudo mais. Eu acho muito interessante isso, justamente porque você começou falando que a China ela tá praticamente em todos os mercados. E isso é um bagulho muito absurdo justamente do estilo de governo chinês. Porque por ele se tratar de um governo comunista, vamos dizer assim, novamente entre aspas, ele é um governo muito nacionalista. Ele pretende, vamos dizer assim, ao que o proletariado produz, ele pertence, né? Tipo, que quem ela produz tem que ter acessibilidade Karl àquilo. Marx. E por esse motivo, a China, ela cada vez mais, ela tenta entrar em todos os mercados possíveis. Você vê, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele pode ter muita tecnologia, muito sei lá o quê, mas quando entra em alguns determinados campos da agronomia, eles não são tão bons quanto outros países. E, por exemplo, laranja aqui no Brasil é o maior produtor, exportador de laranja do planeta Terra. Já a China, por exemplo, ela compra muito também, ela faz muitas trocas comerciais, porém, ela também investe em tecnologia de pesquisa para conseguir trazer aquilo para o país. A soja, por exemplo, a China está começando a se tornar uma das maiores produtoras de soja do mundo, justamente pegando o Brasil, plantando lá e ficando tranquilona. Na tecnologia, a China também já está entrando em todos os ramos. Em produtos, ela pode não ter um poder cultural tão grande quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo que você for, vai ter um McDonald's. Mas tenha certeza de que todo brinde do McDonald's, do McLanche Feliz, vai ter vindo da China, aquele plástico, entendeu? Porque ela não precisa estar jogando exatamente o mesmo jogo cultural, o mesmo jogo político, o mesmo jogo social. Ela está jogando um outro tipo de jogo que também dá certo e que é bom, inclusive, assim, para a população chinesa, vamos dizer assim, tipo, porque está gerando recursos, está gerando coisas para a própria China e ela não, né, porra. Eu acho que a única coisa que falta para a China ser a maior potência mundial e de todos os ramos é ela ganhar uma Copa do Mundo. Eu tenho certeza. Assim que a China ganhar uma Copa do Mundo, acabou. Não vai ter como bater de frente com ela de nenhuma forma, velho. Porque ela já vai ter tecnologia, ela já vai ter agronomia, ela já vai ter uma cultura, já vai ter uma economia estável pra caralho, que praticamente grande parte das relações mundiais dependem dela. E ainda por cima vai ter o futebol, né, que é o mundo do entretenimento, que eu acho que é o maior entretenimento a nível mundial, vamos dizer assim, de relações de nações. Então, E assim, eles investiram no futebol. Cara, exatamente. cara, Muitos jogadores vão lá pra China, tipo assim, tem muitos jogadores aqui, eu acho engraçado, E velho, jogadores brasileiros que a gente não sabe pra onde eles foram, fala, ô, pra onde foi aquele lá que tava jogando no Flamengo? então, Ah, foi então pra China. existe um processo também da China pegarem jogadores brasileiros e de outras nações e transformá-los em chineses para que eles consigam fazer parte da seleção e tudo mais. O Uhum. Elkson, jogador brasileiro, agora é naturalizado chinês e joga pela seleção chinesa. Sim, Então mano. eles têm esse negócio de recrutar pessoas e jovens garotos, assim como os Estados Unidos também fazem isso, para evoluir o futebol. E tipo, daqui, cara, 20 anos, provavelmente vai ter uma forte seleção. mano, quanto é que você acha que quando a Disney lançar Mulan agora, vai lucrar na China? Cara, vai vender Disney Plus pra caralho, tá ligado? Vai bater 1 Você bilhão vai também. rapidinho. Ô, mano, você tem a Marvel fazendo filme de heróis, sempre
Ele não Shang-Chi. é, não sei se ele é chinês ou se ele é japonês, mas ele é oriental. Então, É você consegue chinês, eu acho. englobar o público, né? Você consegue englobar o público oriental de uma maneira, cara, o mercado oriental ele é muito específico. Não é porque você cria um filme ocidentalizado, tipo ocidental, que vai significativamente vender muito na China, esse filme, ou esse produto. Você tem que criar um produto especificamente para o público de lá. O público dos games também, com os games é a mesma coisa. Se você lançar um Assassin's Creed, por exemplo, na China não vai vender tanto. Mas aí você vai lançar um jogo específico que só sai na China, só sai no Japão, só sai no Oriente, porque aquele jogo só vai vender lá, entendeu? Isso é muito comum com mobile, isso é muito comum com jogos de console mesmo, de computador. Eles lá têm um público muito específico e vende pra cacete, tá ligado? A Sony leva muita vantagem com relação à Microsoft no mercado de videogames por causa disso. Porque a Sony, ela é, ela é Sul-coreana, eu oriental, acho. né? É. E a Microsoft é americana, então o mercado oriental é todo da Sony. A Microsoft até que deu uma crescida nos últimos anos, mas o domínio grande da Sony é um mercado que, porra, só você consegue sobreviver só com eles lá. Quase 1 bilhão de pessoas só num país, né? Mas se você for falar também no aspecto político, a gente tem os elogios a falar da China, tem, mas também a gente não pode esquecer que se trata de uma ditadura, né? É o Exatamente. mesmo partido político que governa o país desde sabe lá Deus quando, e não tem previsão nenhuma de mudar. Então, você tem uma população que, em sua maioria com a sua totalidade, né, tem que viver submissa às ordens daquele partido. E isso aí, pô, quando você cada vez menos liberdade que você tem para dar para aquelas pessoas, e pô, sei lá, o imposto que se paga na China deve ser também muito barato. Então, Não, a perfeito. China tem seus elogios, O mas tipo de assim como vídeo. todos os países do mundo, ela tem seus defeitos. Exatamente. Eu acho que essa questão é porque assim, se alguém quiser odiar a China, ela pode odiar o que ela quiser, mas ela não pode odiar pelos simples motivos assim, por eles serem orientais, ou por Sim. eles Sim. atuarem de um jeito, ou porque eles, sei lá, comem bichos, sendo que esse necessariamente faz parte de uma cultura. Não que comer bicho seja, tipo, pra gente é estranho, mas para eles Exatamente. é normal, mas é óbvio que muitas vezes é feito de maneira errada, porque eu já vi uns negócios que, tipo, eles têm que fritar o negócio para tirar todas as bactérias, qualquer outro problema, eles não podem comer cru, mas existem pessoas que comem cru e tudo mais, enfim, outra história. Mas a Sim. questão é que as pessoas não podem odiar a China pela questão simplesmente assim, eles são orientais, ou por causa da ascensão deles no mercado, ou do poder deles, ou da população superpopulação deles. Eles têm que, se eles quiserem odiar, eles têm que odiar por certos motivos específicos. Então, por exemplo, eles podem falar sobre a questão de Hong Kong, de Taiwan, eles podem falar sobre a censura que o governo faz, eles podem falar sobre a ditadura que o Rinaldo falou. Então, tem alguns motivos e tem algumas coisas que dá para questionar a China, da mesma maneira que dá para questionar os Estados Unidos, como dá para questionar Uhum. outras nações grandes. Então, por exemplo, falando da China, a gente tem que pontuar as coisas que são importantes, porque as pessoas têm muito preconceito, principalmente aqui no Ocidente, com o Oriente. Então, a gente não precisa simplesmente renegar a China simplesmente pela questão mais assim, racial, né? Porque muitas pessoas até esquecem que os orientais sofrem racismo também, porque eles são uma raça diferente. Então, a gente não precisa odiar a China ou qualquer outra pessoa não precisa odiar a China por essa questão mais ideológica, quer dizer, por essa questão mais racial. Ela precisa odiar por questão assim, cara, eu não gosto do método, eu não acho legal o que eles fazem, eu sou um cara que curto liberdade, e a China não dá liberdade. Então, eu não gosto da China, eu não acho bacana. Mas ela tem um mercado, um jeito de atacar o mercado interessante, forte. Era até, tipo, até, sei lá, 15 anos atrás, era um país emergente. Ela faz parte do BRICS. O BRICS foi fundado em 2006, Uhum. com Brasil, Rússia, Índia, Índia. China e África do Sul. E, tipo assim,
vamos pegar os outros países, que tanto repercussão não é uma grande potência. Se a gente comparar esses países com a China, é absurdamente diferente. Então, por exemplo, a China teve táticas e teve maneiras de se conseguir chegar num patamar grande no mercado que são assim dignas para você estudar, para você até refletir e falar, pô, a gente poderia fazer algo assim parecido, porque a China tem tudo, cara. A China estava desenvolvendo a vacina do corona, a China tem uma empresa governamental que tenta fazer expedições espaciais, tem muita coisa a China, não é só os Estados Unidos. Então, é interessante a gente olhar a questão da China mas não desmerecer, porque se a gente ficar desmerecendo, não vai fazer diferença, porque a China vai estar nas nossas vidas de qualquer jeito. Eu não gosto da China, não sei o que lá, a China está tentando me espionar aqui. Eles estão tentando, com essa vacina, colocar o chip do 5G e controlar nossas mentes. Já ouviu essa teoria da conspiração? Então, tipo, não existe, entendeu? Então, quanto mais a gente renega a China, quanto mais a gente fala que a China é errada, ou isso ou aquilo, por esses motivos mais sociais e mais raciais também, por preconceitos e estereótipos, a gente só vai estar aumentando ainda mais. A gente tem que, se querem combater a China, combata por conta da ideologia, da maneira que ela faz, não o que ela é exatamente, entendeu? Justamente, porque também foi bom lembrar sempre que a China também não é só flores, ela não é só porque ela está no jogo político atualmente Tem muita em poluição ascensão lá também. econômica. Exatamente, a China ela tem muito que poluição? São tipo um dos países que mais poluentes do mundo. Sim, exatamente. Um dos países com muito nível de poluição, a galera também não vive em condições sociais muito boas, principalmente a maior parte da população não vive em condições muito boas. Tanto é que, justamente pela É uma mão de obra superpopulação, muito ter muitas barata lá. pessoas, a mão de obra se torna muito barata, muitas pessoas trabalham muito para ganhar uma quantidade que às vezes não é tão suficiente, né? Tipo assim, correspondente ao valor do trabalho. E é isso que gera justamente essa desigualdade social que vai gerando miséria. E como lá é um país que não é um país de, sei lá, 5 milhões de habitantes, é um país com 1 bilhão de habitantes. Então, velho, tipo assim, se aqui a galera da periferia vai para as favelas, vão para lugares mais afastados, né? E lugares que já têm condições muito ruins, pensa se tivessem bilhões de pessoas. Então, assim, é muito fácil as pessoas viverem em condições de vida muito difíceis e sem assistência. E é por isso que acontecem coisas como o coronavírus, por exemplo. Esse supervírus que acontece na China, ele é uma coisa que parece absurda, mas ele é muito comum. O coronavírus não é o primeiro e não vai ser o último supervírus que vai aparecer na China. Justamente porque essas condições de vida ruins fazem as pessoas terem que encontrar outras maneiras de se alimentar, de gastar dinheiro, de viver. Então, aquelas feiras que acontecem nas Chinas em diversos países não, em diversas cidades da China, são coisas comuns, e é lá que tem esse desenvolvimento de superbactérias, e de supervírus, justamente porque eles têm hábitos culturais, hábitos alimentícios diferentes, eles comem comidas mais cruas, eles comem insetos, porque também é isso que eles têm mais para comer, não que lá não tenha vaca, mas tipo assim, Inseto tem queratina, é bom. exatamente, é um bagulho que tem muita sustância, ele tem bastante nutriente e é fácil de encontrar, é barato, você encontra em qualquer lugar. Então, como lá tem muita gente com fome, tem que arrumar outras formas de comer. E aí é nisso que você acaba comendo alguns bichos silvestres, né, muitos bichos selvagens, e tendo é, doenças, né, pandemias. Cara, tipo assim, a China também tem muitas diferenças, assim, voltando a falar um pouco dessa parte cultural, existem diferenças nessa maneira de trabalhar, porque a gente vê muito hoje, muitos chineses saindo da China, porque antes eles tinham uma condição muito precária. E hoje, como o país está evoluindo, está crescendo, muitas pessoas têm a chance de sair do país ou de ter uma condição melhor. Eles enfrentam barreiras sociais, barreiras culturais com outros países. Tem um documentário na Netflix que é a Indústria Americana, que conta a história de um chinês rico que comprou uma empresa, uma indústria aí nos Estados Unidos e começou a colocar pessoas para trabalhar lá. Aí a grande maioria eram americanos, mas tinha tipo 300 chineses e tudo mais. Aí existiram problemas nisso, porque existem muitas barreiras culturais.
O chinês, a gente até fala assim que o capitalismo gosta de explorar as pessoas, gosta de tirar o suor das pessoas, mas nos Estados Unidos, o país, eu acho que o país mais capitalista que existe, as pessoas têm consciência. As pessoas não vão passar, tipo, 8 horas em condições miseráveis. Elas vão se sindicalizar, elas vão fazer alguma coisa. E na China, não. Na China, eles têm um jeito de trabalhar que é suado, que é mais forte, que é mais pesado. Porque é meio que carregado com eles, dos seus ancestrais, das Exatamente. suas últimas gerações. Então, são diferenças que contrastaram. E no documentário falam e mostra que os chineses estão super à vontade, eles estão achando ótimo, eles ganham bem, alguma coisa assim. Enquanto os americanos são tipo, não, esse aqui é um trabalho para 2 pessoas, eu não consigo fazer sozinho. Ou, por exemplo, antes eu ganhava muito mais, hoje eu ganho muito menos. Então, são esses problemas, são essas barreiras que aumentam ainda mais, que fazem com que as pessoas questionem os chineses, toda a China também. Então, são questões assim que naturalmente vão ser corrigidas. Porque, óbvio que os chineses, cara, eu acho que qualquer um não pode trabalhar em condições miseráveis ou trabalhar por muito tempo. Talvez o chinês tenha mais assim esse caráter mais simples de viver também, porque a cultura asiática é meio simples também. Simples não ruim, mas simples de tranquila, entendeu? Tipo, eles gostam de ter um entretenimento deles, eles veem algumas coisas específicas, eles assistem muita televisão, eles assistem animes, eles assistem de tudo, entendeu? Então eles têm uma vida um pouco mais tranquila, não é tão regada ao luxo ou o American Way of Life. Tão Então, consumista. exatamente. E, tipo, é diferente. Então, às vezes, e muito nisso é galgado assim, de décadas atrás, de tempos mais difíceis, porque o Japão enfrentou isso também e passou para a Ásia inteira, que hoje está evoluindo de novo. Porque a China, acho que foi depois da Guerra Mundial, a Japão se quebrou praticamente. O Japão se reestruturou à base dos Estados Unidos também, porque os Estados Unidos se aproveitaram. Então, eu acho que a China crescendo independente dos Estados Unidos e batendo de frente é forte no mundo e é forte para que abram os olhos de muitas pessoas sobre a China e sobre o mundo que a gente está vivendo também. Daqui pra frente só compra Xiaomi, viu, rapaziada? Eu acho que o próximo Então celular é que eu vou isso, comprar é Xiaomi, velho. senhores. Então é isso. Mais um podcast chegando ao fim. Você escutou até aqui. Muito obrigado. Deixe seu like. Não esquece aí tudo que a gente falou no início, tá? Nosso Instagram, nosso YouTube, tudo aí. Sigam a gente em todas as redes Vários temas sociais. diferentes. Sigam a gente aí, por favor, que ajuda muito, tá? Ouve outros Um beijo a podcasts todos. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, é porque você é um comunista chinês. É isso. Valeu, Beijo. falou e até Tchau, semana que Marcos. vem.